A gente continua falando sobre o assunto que está dando o que falar e a gente está acompanhando a cada dia, a cada novidade aqui na Jovem Pan News. As imagens que mostram o ministro-chefe do GSI no Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Com a demissão de Gonçalves Dias, a articulação também mudou. Agora o governo Lula está apoiando a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Até a última terça-feira, o governo e a base aliada vinham tentando ganhar mais tempo justamente para evitar a instalação dessa CPMI. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, chegou até a adiar para a próxima semana a sessão do Congresso Nacional em que deve fazer a leitura do ato de criação dessa comissão. Agora, o PT aceitou a instalação da CPMI justamente para contrapor o discurso oposicionista de que infiltrados de esquerda teriam sido responsáveis pela quebradeira na Praça dos Três Poderes. O objetivo da base aliada será responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos e também buscar conexões com o seu próprio grupo político. Vou trazer esse tema pra gente debater, Fê. Afinal de contas, hoje no sofá nós temos Lucas Pavanato, Mano Ferreira e Cristiano Beraldo. O que você achou desse sofá hoje, Fê? Não, esse sofá é lindíssimo. Lindo. Esse sofá de milhões. Mas você tem que escolher um só, viu? Eu quero o três Robin. Não dá. O Robin. Nosso menino prodígio. Esse me quebra. Senhores, que semaninha louca, hein? Eu quero saber de vocês o seguinte. Paulinho pesquisa aqui, vai ser convencido de que esquerdistas organizaram tudo no dia 8 de janeiro ou não? Pavanato começa. Bom, primeiramente eu não duvido que tenha havido a participação de alguns esquerdistas no meio. Isso pode ter acontecido, só que também tem aquele efeito manada. Um começa a quebrar, estimula os outros e daí acontece o quebra-quebra. Mas o ponto que se discute não é quem causou ou não o quebra-quebra. É que o governo permitiu que o quebra-quebra acontecesse. Por quê? Porque era conveniente. Era conveniente para o Lula que as pessoas invadissem o Planalto e era conveniente que ele tivesse a possibilidade de prender essas pessoas, acabar com as manifestações e ainda por cima ganhar uma pauta para dizer que todo direitista, todo bolsonarista é radical. É isso que ele queria fazer. E agora, o que eles querem fazer? Na CPMI, já que agora não tem mais como impedir que ela aconteça, a ideia era essa, esconder a verdade, impedindo que a CPMI aconteça. Só que a verdade veio à tona. Nós vimos o que aconteceu. O que aconteceu é que eles estavam servindo cafezinho para os manifestantes. O que aconteceu é que eles queriam que aquilo acontecesse. Quem devia estar fazendo a segurança daquele espaço não cumpriu o seu papel. Então, como não tem mais como recuar, então eles têm que agora desvirtuar o motivo da CPMI. Tentar culpar o Bolsonaro, que nem estava no Brasil, por aquilo que aconteceu. Quem tinha responsabilidade? Quem tinha responsabilidade é quem mandava na segurança do Planalto. Quem tinha responsabilidade é quem poderia reforçar a segurança. O Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma. Querer responsabilizar ele por essa invasão é um extremo absurdo. Ô, Mano, você acha que de alguma forma dá pra gente entender e acreditar que o Lula foi traído pelo próprio ministro? Porque esse é o discurso que o PT tá tentando encaixar nessa história. O problema é que esse é o discurso que o PT usa em todas as ocasiões, né? Para blindar o Lula sempre foi traído. Então fica pouco crível. Ou copiado, né? Pois é. Sempre. Quando você sempre tem o mesmo discurso para blindar o líder político, que no fim das contas, eu acho que a gente precisa fazer uma separação entre o que é a responsabilidade política, que sempre cabe ao líder político do grupo que atua, do que é, eventualmente, uma responsabilidade criminal. Eu não consigo ver até agora indícios efetivos que consigam virar prova de que o Lula sabia efetivamente da trama que estava acontecendo. Tudo isso me parece muito mais uma grande incompetência do governo dele para lidar com a invasão aos prédios públicos, e isso continua sendo gravíssimo, do que um plano maquiavélico. Mas e o documento do Dino, que informava para reforçar a segurança? Eu acho que o ponto é, dá para chegar no Lula isso? Eu acho que ele é responsável político pela incompetência do grupo que ele mesmo coloca no governo. Mas a minha dúvida é o seguinte, esse Gonçalves Dias, que era ministro até então do GSI, que, para quem não sabe, o GSI é o órgão responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto ali, né? A organização toda da segurança da Presidência da República. Esse cara é amigo do Lula de longa data, né? Inclusive já cuidou dessa mesma área quando o Lula era presidente antes. Ou seja, eu acho que tem dois caminhos aí, o Beraldo. Ou ele traiu o Lula,
ou ele se aliou aos militares, porque as duas coisas não dá, entendeu? O mais impressionante nessa história toda é que, primeiro, usar essa justificativa de que o Lula não sabia é a estratégia que os mafiosos chefes da máfia usam, os líderes do PCC usam. Isso não vale. O presidente da República tem a responsabilidade de saber o que acontece e, por isso, ele escolhe os seus ministros. O ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, é alguém da íntima confiança do presidente Lula. Então, esse é um cargo que foi escolhido a dedo, sobretudo porque ficou ali por 4 anos o general Heleno, que era identificado como uma pessoa defensora do Bolsonaro e tal, e não tinha uma relação institucional com o Exército da forma que se esperava de um general. Aí ele coloca um outro general que naturalmente fez a sua carreira sabendo que era seu papel dar a vida para defender o Brasil e as marcas institucionais do país. E aí ele vai ali, num domingo em que o Palácio do Planalto está sendo invadido, ele vai sozinho, tem cenas dele ali sozinho. Que general vai para a guerra sozinho? Você estava tendo a invasão do símbolo maior do poder executivo do Brasil, e ele vai ali sozinho, faz nada, a sua equipe que deveria estar com ele entrega água, acolhe, vê ali a depredação e nada faz. É muito e a gente estranho. tem uma outra cena que são os seguranças, aparentemente pessoas pagas ali para prestar serviço. Eles pegam um extintor de incêndio, com um extintor de incêndio, não é arma, não é arma de choque, não é tiro de bala, não, é um extintor de incêndio. Eles dão ali um esguicho e as pessoas saem correndo porque aquelas pessoas não eram criminosas. Elas não eram pessoas habituadas com esse tipo de atividade. Parece cena da turma do Didi. Exato. Não, e aí o ministro chega ali... Os trapalhões, né? É o tiozão do Zap chegando lá e Isso. tentando tumultuar, só que sem treinamento. É isso que você está dizendo. Mas se não tinha nada de errado, por que o ministro fugiu da comissão? Por que ele pediu demissão? Ele pediu demissão porque o Lula falou, ó, realmente agora eles pegaram o nosso esquema, agora a gente vai ter que se esclarecer, então é melhor você se demitir para prejudicar menos a imagem do governo. E a gente vai jogar tudo nas suas costas. É o que aconteceu com o Dirceu no passado. É sempre assim a estratégia do PT. Você pega um bode expiatório e se livra da culpa. Ou seja, o que vocês estão dizendo aqui é o seguinte, que para o Lula era muito interessante que acontecesse o 8 de janeiro para que ele ganhasse um poder maior de vitimização. Mas basicamente é isso que vocês estão Eu dizendo? não tenho dúvida. Tinha um aspecto, só para a gente precisa lembrar qual era o momento do Brasil ali no 8 de janeiro. O Brasil vivia uma pressão grande porque havia ocupações em frente à quartel-general do Brasil inteiro. O Lula manifestou a sua preocupação em relação a isso. Zé Múcio foi, se não me engano, o primeiro ministro nomeado, ministro da Defesa, porque ele tinha um diálogo com as Forças Armadas e a missão dele, clara, dita pelo Lula, era acabar com as manifestações. Chega no dia 7 de janeiro, ministro Flávio Dino é informado pela ABIN de que há ali um risco grande da Praça dos Três Poderes ser invadida. O ministro Flávio Dino recebe essa informação, repassa ao governo do Distrito Federal. E aí existe um apagão nas forças de defesa do governo, que simplesmente se omitem aquelas cenas de invasão do símbolo maior dos poderes no Brasil. É absurda. Pessoas invadindo. Vai você lá agora tentar entrar no estacionamento do Palácio do Planalto? Isso Verdade, não existe. Entendeu? Agora, vamos pensar um pouquinho para frente. Semana que vem aí vai ter a instalação da CPMI. Agora o governo não tem como fugir disso. Como é que vocês veem a estruturação dessa CPI? A gente deve ter provavelmente um petista na presidência. O que você acha, governo Mano? deve usar de sua articulação política para tentar ocupar a CPI e ela deve virar um palco de uma disputa de narrativas importante. E nessa história, eu acho que todo mundo tem um pouco de razão, no sentido de que o governo, pelos indícios até agora, tem culpa em não ter conseguido proteger, como é seu dever constitucional, os prédios da República, mas também não vamos achar que foi tudo obra de infiltrados e que o pessoal que passou meses na frente de quartel pedindo golpe de Estado, de repente virou democrata, invadindo os prédios como se fosse uma manifestação O normal. Pavanato não gostou do que você falou agora, não é por nada. E Mas... eu também não gostei do que ele falou de que não dá para responder
responsabilizar o Bolsonaro porque ele estava fora do país. Mas não tem nada diretamente ligando a ele isso. Não, mas aí tem a diferença, como eu estava falando sobre o Lula, também se aplica ao Bolsonaro. Uma coisa é responsabilidade criminal. Se outra alguém coisa que me é segue comete um crime, eu sou responsável? Se você alguém não que me fala segue para comete um crime, eu sou responsável? se as pessoas que lhe seguem estão dizendo sistematicamente por meses acampados na frente do quartel que querem golpe de Estado e você não é capaz de dar uma mensagem para essas pessoas dizendo aceitem o resultado das eleições. Eu tenho que impedir as pessoas de se manifestarem legitimamente. Elas têm o direito. Você não impede. Você pode não concordar com o motivo, mas elas têm o direito. Liderar. E o ponto é, qual é a liderança diante de uma derrota? É ficar em silêncio, fugir do país e ir para longe como se não tivesse nada com isso e deixar os seus seguidores pedindo um golpe de Estado? Você está generalizando quem estava se manifestando. Não era Como todo assim? mundo que estava lá que queria golpe de Estado. Tinha gente que estava só demonstrando a insatisfação. Quem não ficou insatisfeito com um bandido assumindo a presidência da República? Mas quem que vai na frente de um quartel dizer tomem providências? Não, mas você está generalizando. Mas você tá generalizando. Não é todo mundo que foi lá porque queria golpe. Certo. Tinha gente que só estava... Por que alguém vai na frente do quartel? Expressando a sua indignação. O que é que as Forças Armadas têm a ver com isso? É legítimo que as pessoas possam expressar sua O que é que indignação. as Forças Armadas têm a ver com isso? É legítimo. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que foi lá porque queria que as Forças Armadas agissem. Mas aquele era um foco de manifestação apenas. Eu conheço muita gente que foi e foi não porque queria golpe, mas foi porque estava nervoso. Símbolos. Não faz sentido. Possui diversos símbolos. Era possível protestar na frente do TSE. Era possível protestar na frente dos tribunais regionais. Eu não estou dizendo que não tinham pessoas interessadas em um golpe. Eu estou dizendo que não são todos. Na frente de um quartel, não são todos. Pedir Forças Armadas nos salvem. Você está dizendo que toda tiazinha do Zap queria golpe de Estado e queria Eu estou dizendo que, em função de uma ausência de liderança completamente absurda, essas pessoas ficaram desesperadas e deram vazão a um impulso autoritário. Um impulso autoritário que existe não apenas na direita, mas que existe na sociedade de uma forma como um todo, porque a democracia é uma flor sagrada que se a gente não cultiva, como que você pode relacionar o Bolsonaro com a invasão? Ele é o líder Ele deu algum tipo de comando nesse sentido? Ele orientou as pessoas a invadirem? O que eu estou dizendo é que ele se omitiu do papel de liderar politicamente. Esse negócio de generalizar todo mundo é muito difícil mesmo, porque eu me lembro, por exemplo, de uma figura que veio aqui nesta semana chamada Tomé Abduch. Aliás, um beijo pra Tomé Abduch. O homem tomou chuva. Lembra daquela foto do Tomé tomando chuva? Cantando hino. Exatamente. Então, e o Tomé, tava só, tentando articular os caras ali, ajudar, dar uma força, levava lanche e tal. E, o Tomé foi eleito deputado. Mas aí, no lugar de assumir um papel de liderança... Eu entendo o que você está falando. Assume um papel de... O problema é... O problema é você tá atribuindo a responsabilidade de impedir ao Bolsonaro. A responsabilidade de impedir era o Lula. Ele é o presidente da República. Primeiro, não estou falando de responsabilidade de impedir. Eu estou falando sobre a responsabilidade política de liderar os seus seguidores. O negócio, Beraldo, tá estranho. O negócio está estranho. A verdade é essa. O negócio está esquisito. Porque aquelas imagens, ou até para a nossa Fernandinha, se puder colocar essas imagens aí enquanto a gente está falando. Cadê a porque Fê? essas imagens, elas são muito estranhas, gente. Olha aí, o cara vai lá, abre a porta. O cara tá ali. Peraí. Gente, deixa eu só repetir uma coisa aqui pra vocês. Nós estamos falando, não é de um assessor. Gente, não estamos falando do adjunto, do encaminhado do fulano. Não estamos falando de ninguém de segundo escalão. Nós estamos falando de um ministro de Estado, Beraldo. É ministro de Estado. Dia 1º de janeiro foi lá, assinou o caderninho, tirou foto com o Lula ao lado dos outros, sei lá, 73, sei lá, nem quantos ministros o Brasil tem hoje, mas eu sei que é muito. Mas nós estamos falando de um ministro de Estado, gente. Essa CPMI, ela é obrigatória. Sim. Obrigatória agora. E tem não perguntas tem mais como escapar. Por exemplo, será que o governo não tinha conhecimento desse vídeo até que ele venha a público? Não, claro que tinha. Ele estava em sigilo, porque o governo não queria que ninguém soubesse. E aí a segunda pergunta é, se o governo tinha conhecimento desse vídeo, e no momento que ele vem a público, o ministro é demitido, por que não foi demitido antes? Exatamente. Não, mas vem cá, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele obviamente sabe que o Palácio tem câmeras e que tudo que ele fez ali, o seu comportamento estava registrado. Então isso é um fato.
Quando aconteceu e ele foi chamado a dar explicações ao ministro Flávio Dino, ao presidente da República, ele relatou algo que tinha que estar em linha com o que estava nas imagens, porque ele, mais do que ninguém, sabia que a sua postura estava registrada. Então o governo estava dando dinheiro a rodo para os deputados e os senadores, através de emendas, para impedir a CPI porque sabe que tem culpa no cartório, sabe que foi omisso e sabe que vai pagar. Esse ministro, ele tem que ser preso. Agora... Porque esse foi o padrão adotado com as pessoas que ajudaram Então, essa invasão. deixa eu entender uma coisa. Quero jogar um pouquinho de pimenta, Fê. Você me permite? Sabe Eu aquela... acho. Só uma, Em quem você vai jogar? Uma pimenta do reino. Mas o em meu qual ponto é o deles? seguinte. Nos três. Só fácil. É certo Anderson Torres estar preso e esse cara solto? Olha, são casos paralelos. Primeiro, o que eu acho. Por que com o A Anderson gente Torres precisa- não tem uma imagem tão clara Ele tava como viajando. essa? Não, É, o pior, você teve um governador afastado por muito menos. Isso que eu quero entender, assim. E o que mais intriga essa história é a falta de transparência. Porque a gente fica sem elementos jurídicos concretos para entender por que a prisão do Anderson se prolonga por tanto tempo. E para entender, por exemplo, como que a Justiça tinha acesso a essas imagens, porque, em tese, a Justiça teve acesso a todo o material do circuito interno do Palácio e dos outros prédios do dia 8 de janeiro. Então, como tiveram acesso a essas imagens e não tomaram providências de convocar o ministro, pelo menos para prestar explicação e dizer o que é que você estava fazendo aí? Mas já Anderson faz muito Torres- tempo. Anderson Torres preso. O Kim Kataguiri traz o documento, agora chegam as imagens, e aí? Mas Ninguém vai tomar nenhuma atitude? Já faz muito tempo que o que vale para um lado não vale para o outro. Se você é de direita, você é responsabilizado por absolutamente tudo, até por aquilo que você não fez. Agora, se você é de esquerda, não tem problema nenhum. E tem outro problema também. Uma pessoa que também deve ser questionada e não está sendo questionada é o Rodrigo Pacheco, que estava claramente favorecendo o PT, atrasando a CPMI para o Lula ter tempo de comprar parlamentar. É isso, tem que falar a verdade. O Lula estava comprando parlamentar para evitar a CPMI. E agora, com certeza, ele vai favorecer de novo o governo Lula, colocando alguém na presidência da CPMI que favoreça o governo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Tem que ficar claro, quem está sendo investigado é o governo. Ele foi o responsável. Como que você vai colocar para presidir a comissão que investiga o governo alguém que é relacionado ao próprio governo? Alguém que vai favorecer o governo nessa investigação? Imagina um investigador parcial. Isso é do jogo. controle político. E a Aí vai CPI habilidade. deve investigar Não é os porque é do jogo atos de político é 8 certo. de janeiro de forma ampla, né? Não apenas o governo, todos os envolvidos. Mas o certo principal ali era do dia botar oito. um centrão. Um centrão O que eu que mais negocia gostei- gostoso. O que eu mais gostei nesse vídeo foi da tiazinha. A Você tiazinha é perdida, entrando né? e olhando perdida pra onde eu vou, qual porta eu entro. É aquele primeiro, Fê, que tá todo mundo chegando ali. Aquele vídeo eu achei sensacional. A tia perdida. Né? Tem uma galera só dando rolê ali, né? Maravilhoso. Ali é o gabinete maravilhoso. da presidência da República, o cargo mais importante do Brasil. Meu, isso aqui é muito sério, Pessoa turma. que representa centenas de milhões de brasileiros precisa ter ali aquele ambiente, a sua própria segurança completamente preservada, e o papel disso era desse general, ministro, que estava ali, parece que ele estava tirando uma soneca depois do almoço de domingo, de brincar com os netos, e aí ligaram para ele e ele foi pro Palácio do Planalto, ali dar uma volta e conversar com as pessoas. É absurdo. Agora, a pauta do Brasil pelos próximos 3, 4 meses vai ser isso aí. Escreva o que eu tô Sim, falando, hein? sim. Porque essa CPMI vai bombar. A Vai. gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan, comentando dia Chama após dia. Fogo em Brasília. Meu, isso, me lembro não? outras CPIs que tiveram, no caso, sei lá, da CPI da pandemia, o noticiário ele fica tomado por CPI. Não, e Isso é essa- uma- eu não sei se é uma derrota ou uma vitória do Lula nesse Não, sentido. e tem É o uma vazamento derrota. dessas imagens, Paulo, mostra que há muita gente disposta a entregar material para que se saiba exatamente o que aconteceu ali. Mas a estratégia do PT, Pavanato, vai ser de justamente, falar que os caras que armaram Mas tudo o, foram os o bolsonaristas. problema é que a pauta do governo não anda. Mas que pauta? O que eles querem é aprovar as propostas populistas Isso é verdade. para estourar os gastos públicos. Não vão andar. E isso favorece a gente também mostrar, e aí vai caber à direita, trabalhar para que o Lula não consiga fugir da responsabilidade daquilo que ele tem como responsabilidade. A gente tem que mostrar para as pessoas que o governo era o responsável. Não adianta querer terceirizar o Bolsonaro. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Quem é o responsável principal é o governo Lula.
Era o ministro do governo Lula que deveria proteger as instalações. E aí é engraçado que no começo, quando as pessoas começam a invadir, você vê os seguranças andando, beleza, tranquilo. Mas só que, na verdade, o que eles tentaram fazer foi tentar imputar esse crime em cima da direita, né? Exatamente. Se isso realmente for comprovado. Então, essa é a grande história. E isso desde o começo. O meu primeiro vídeo, quando aconteceram os fatos, foi esse. Falou, pra quem que é mais interessante as pessoas invadirem? Por que a segurança estava tão fraca assim, sendo que tinham tantos manifestantes do lado de fora? Não faz sentido nenhum. Mas eu acho assim, eu não sei, eu acho que vocês não vão concordar comigo, mas eu acho que a política brasileira é como se fosse um bordel. Não há santos na história. Não. Então eu não consigo olhar para essa história e falar assim. Tem santos. Não tem, queridinho. Depois, eu não vou falar santos isso. Decaídos. Não vamos entrar nesse não detalhe. Tem virgem na o meu zona. ponto é o seguinte, que eu tô falando aqui para vocês. Eu acho que não tem santo nessa história. Não existe o tipo, esses daqui são os heróis, esses daqui são os vilões. Também eu acho que, é bordel, entendeu? Entrou lá, meu amigo. É um negócio muito louco, é um vucu-vucu assim. É tipo um surubão organizado. Tem seu interesse, entendeu? Entendi. Eu concordo totalmente, Paulinho. E eu acho que essas cenas todas são muito tristes pro país de uma forma geral. E mostram que todos os lados dessa história, seja o bolsonarismo que ficou desnorteado e levou a essas cenas, o petismo que não foi capaz de proteger cumprindo o seu dever constitucional como se espera do governo. E até o Poder Judiciário fica com a credibilidade prejudicada, porque a gente espera uma apuração séria, rigorosa e que pegue a todos os envolvidos. E aí a gente vê que a Justiça estava com posse dessas imagens há tanto tempo e isso precisa vazar para a imprensa para que seja percebido. E a versão oficial da Polícia Federal é que eles tinham essas imagens de fato, mas não tinham sido capazes de identificar que o ministro era o ministro. Essa é a versão da Polícia Federal. Ou seja, a versão é, nós somos incompetentes. Mas é o ministro da área, né? Pois é, tinha que ser o primeiro a ser chamado. Como a população vai acreditar na justiça brasileira quando você vê esse tipo de coisa acontecendo? Mas tem uma outra coisa, Pavanato, que é o seguinte, o vazamento dessas imagens tira do Lula a possibilidade de sair mundo afora, se colocando como uma vítima do fascismo, da direita, que ele é um pobre coitado defensor da democracia, que ele encontrou no Brasil uma situação muito difícil. Não. Essas imagens envergonham o Brasil, porque qualquer país sério sabe a responsabilidade que é preservar o presidente da República e os prédios que representam a instituição maior do país. Então, isso quebra. O Lula, ali naquela reunião que ele foi convidado a participar com os grandes líderes mundiais, ele não chega ali com o nariz empinado, não. Vai ter que chegar pianinho, porque agora o mundo todo sabe da fragilidade que nós temos aqui no Brasil. O Lula não precisa disso para envergonhar o Brasil, né? Apoiando a Rússia, ele já estava envergonhando. Deixa eu só girar um pouquinho.